Salve, salve, galera! Mais um Sextou com Terapia. O programa, o podcast da família brasileira, o podcast que tem o propósito em facilitar a linguagem terapia. E para que você entenda que terapia é para você, é para gente, é para todo mundo. Então, terapia é acessível e estamos entre 3 psicanalistas hoje. Para você que não me conhece, Alexandre Ximenes, psicanalista, terapeuta, clínico, tenho mestrado, doutorado, mas enfim, estou aqui para te ajudar. Sou gente como você e estou numa mesa de ferro. Hoje eu quero aprender, tá? Eu vou fazer perguntas para vocês. Então, vou passar para ela. Hoje vamos falar sobre o quê? Relacionamento tóxico. Como esse tema é atual, como ele tem expandido, como ele tem se feito importante e vamos falar principais pontos. Estou com uma super... Vou passar para a convidada, vou deixar as mulheres falarem hoje. Psicanalista, professora, Priscila Cassani, por favor, se apresente, seja bem-vinda, tá? Obrigada. Fique à vontade, o podcast é teu, tá? Fique à vontade. Patrícia. Meu nome é Priscila Cassani, atuo aí há um tempo já na formação de psicanalistas. Nós temos uma escola de formação de psicanalistas, o CEVIX. Além disso, sou mamãe do Arthur e do João, tenho aí as minhas crias, sou esposa do Vinícius. Faixa preta de judô, especialista em psicanálise e tô aqui pra gente bater esse Você é papo. faixa preta de judô? Ainda bem que eu tô longe, né? Então Vocês sabem que quando o papai teve aqui, eu não sei se ele comentou, ele é faixa coral, né? Ele falou, comentou, chegou a comentar. Eu sou faixa preta, mas de jiu-jitsu. Então mas eu vou puxar pra guarda, eu vou ficar de longe, pra não tomar queda, então vai ficar tranquilo. Tô aqui também com a super psicanalista, amiga também, a Paty. Por favor, Paty, se alguém porventura não conhecer essa simpatia, por favor, se apresente aí pro nosso público. Oi, gente. Eu sou faixa preta na terapia nossa de cada dia. É só o que me cabe, tá bom pra mim, viu? Eu sou a Patrícia Rosário, psicanalista. Priscila, feliz demais de ter sua presença aqui com a gente hoje pra gente compartilhar um assunto tão importante como o Alex colocou, tão atual, né, que se faz presente aí. Sim, tá bem alta. Aliás, acho que relacionamento tá sempre em alta, né? Mas ultimamente a gente tem visto na mídia a toxicidade das relações amorosas acontecendo no meio dos famosos, né? Então não é só coisa de famoso também, né? Acontece com todo mundo, então, Priscila. Famoso também. O negócio não tá... Vocês acompanharam o caso da Ana Hickman? Sim, acompanhamos. E é bem interessante, assim, como que... Não respondi, acompanhei. Você acompanhou, Paty? Eu acompanhei pouco, pra falar a verdade. Eu não. Sim, recentemente eu vi uma entrevista e ela aponta como o pai agredia a mãe. Ela fala, meu pai nunca apareceu do meu lado, nunca na minha carreira, e todo mundo sempre se perguntou por quê. Porque meu pai era um agressor. E agora ela casada também com outro agressor. Chegou num nível extremo. Mas eu acho que a gente pode colocar essa toxicidade de maneiras que acontecem muito sutis, não só, né, a violência física, tem vários outros tipos de violência. Sim, perfeito, né? E tem alguns podcasts atrás, tivemos 2 podcasts sobre comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, Maravilhoso. né? Que é profundo e diz muito mais, como a Priscila falou, com a violência física. Eu posso ser violento no olhar, na comunicação e como isso acontece, também reverbera dentro do relacionamento homem-mulher. Então, Paty, você quer fazer? Eu sei que você está querendo fazer uma pergunta para a Priscila, pode fazer. Eu vou sentir isso. Não, a gente vai fazer várias vou aproveitar. Né? Ela já trouxe aqui, né? a gente já vai querer até a análise aí do caso. Mas antes de entrar nisso, eu queria que você falasse um pouquinho da dependência. Sim. É importante a gente pensar nessa toxicidade a partir do ponto da dependência. Porque o nosso bebezinho, o bebê humano, ele nasce dependente. Perfeito. Se a gente parar para pensar no mundo animal, nós temos os bebês mais dependentes do mundo animal. Nós somos dependentes de quando nascemos até a primeira década de vida. Os mamíferos, né? Sim, né? E às vezes a gente tem adultos de 45 anos que ainda dependem do papai e da mamãe, né? E o Winnicott, ele fala que a gente vai sempre rumo a uma independência, mas que a gente nunca vai ser totalmente independente. Dependência essa que acontece nas nossas relações primárias e que vão se estender para o resto da nossa vida. Agora, a grande questão é
eu dependo do papai e da mamãe quando eu sou criança. Se eles não cuidarem de mim, se eu não tiver um adulto que execute essa função, eu posso morrer. Só que essa sensação de dependência, de que se o outro não cuida de mim eu vou morrer, ela se estende para as relações amorosas. E é por isso que a gente vê muitos casais nessa sensação assim, se você me deixa, eu tiro a minha vida, se você me deixa, né? E essa dependência acontece em vários níveis e vai se perpetuando também nas gerações. Né? Ou também, né, Priscila, eu sou agredida, mas eu não saio do relacionamento, né? Sim. Eu continuo no relacionamento abusivo, reverbero aquele comportamento por não conseguir romper esse vínculo de dependência que é, como você bem disse, é lá de trás, desde a primeira infância. Ela mascara o sintoma. Porque quando eu tenho um parceiro que grita comigo, ou que impõe a vontade, ou que fala de um jeito diferente, antes do filtro, quem está de fora vê perfeitamente que aquilo está sendo violento, que aquilo está sendo desrespeitoso, que aquilo está sendo imposto. Mas quem está dentro, principalmente quando a gente entra, né, as psicopatologias elas dão match. Então, quando a gente entra numa relação com uma pessoa que tem uma estrutura de uma personalidade mais violenta e eu tô mais dependente, eu vou sempre mascarar o sintoma. Eu já entro querendo salvar a pessoa, então eu entro para te salvar, desse drama que você vive. Salvadora, né? E eu sempre vou mascarar, ele gritou comigo porque ele não tá no dia legal, e vou justificando, e isso vai crescendo. É muito complicado. É doloroso, né, Priscila? A pessoa há uma resistência interessante, né? É muito profundo isso, porque você falou algo muito de uma profundidade bem grande, porque às vezes nós enxergamos, e como enxergar, né, um adulto que é dependente, você vê um adulto com corpo de adulto, com mente de adulto, cabeça pelo menos de adulto, né, um cérebro, perna de adulto, mas as ações infantis. Infantilizadas, dependente, ou para cada dependente a gente sabe que tem um codependente também, ou um narcisista, um abusador, enfim. Inclusive um dependente, um dependente vamos falar assim, não uma presa fácil na mão de um narcisista. Das psicopatologias, né? Com certeza. Então, porque é tudo que ele quer, né? Uma pessoa dependente, que ele pode fazer o que quer, enganar e ludibriar e maltratar também, até agredir. O índice de morte de mulheres no nosso estado é absurdo, né? É um negócio fora do comum, ranqueia o país. Assim, né? Sim. Mas você sabe o que é mais interessante? Que a gente está falando de uma violência que é extrema. Só que todos nós somos tóxicos em algum nível. Sim. Né? No nosso dia a dia, quando a gente fala mais alto, quando a gente impõe a nossa vontade, ou quando a gente manipula. E a gente faz isso o tempo inteiro. Perfeito. Né? Se você não isso, eu não aquilo. Se você isso, eu aquilo. Quando você isso, eu aquilo. Que a comunicação não violenta fala disso. Fala né? muito. De você entender a necessidade por trás do comportamento e de você se nortear a partir da necessidade do outro, colocando luz na necessidade do outro. E nós não vemos, nós somos egoístas. Então, normalmente, assim, é o que eu quero, a hora que eu quero, quando eu tiver afim. Você não está vendo que eu estou sofrendo. Tá. Então, essa toxicidade, ela está numa cadeia em níveis muito sutis. Todos nós somos tóxicos. A psicanálise fala disso, né? É o sequestro da subjetividade, quando eu me perco, quando o meu eu se perde no outro. E é tão difícil desvincular quem sou eu, quem é o outro. O que a gente está fazendo aqui como um casal? Casais funcionais, que se respeitam e que se perdem. Às vezes nessas violências cotidianas e não se dão conta disso. Né? Nas pequenas violências, Nas né? pequenas assim. violências. Patrícia e Priscila, tem um dado que o Marshall traz na comunicação não violenta, só para a gente perceber como isso é importante. Ele traz um dado científico que 9 entre 10 conversas não servem para nada. Sim. Só para jogar fora. São improdutivas. Sim. Que é isso que a Priscila trouxe. Qual o propósito? Ele tem um livro, inclusive, que fala sobre o propósito da raiva. Por que eu sinto raiva? Por uma necessidade minha que não foi alcançada. Aí, quando não tem essa necessidade que não foi suprida, eu projeto a minha raiva em quem? Na Priscila, na Paty, nos meus amigos. Quer dizer, e o que eu preciso entender, que eu acho muito importante, e eu tento aplicar isso todos os dias na minha vida. Eu tento por quê? Porque nós somos, como você falou, nós somos tóxicos também para alguém. O que eu tento fazer? Eu tento entender que o meu ponto de vista é apenas uma vista do ponto. Exato.
E o que isso me faz, Paty? Crescer, aprender com a Priscila, estar naquele movimento sempre de crescer e aprender. Porque se eu estou num movimento que eu sei tudo, eu vou aprender como? Como que eu vou parar para ouvir? Entende? Então é muito importante. E às vezes eu quero que a minha vontade, não, é a minha vontade. Que seja feita a minha vontade. Exato. E A gente precisa aprender a perguntar o que você acha. Perfeito. Né? Peraí. Olha, a gente tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Eu gostaria disso, mas me dá a tua opinião. O que você acha? Como é que a gente pode fazer isso juntos? E, assim, a nossa sociedade é uma sociedade patriarcal e que tem essa coisa da imposição da força desde sempre. Então, a gente aprendeu assim, com o pai, com o professor, com o policial, com a lei, com tudo. Então, é sempre determinante, é sempre num tom imperativo. Se a gente não tomar cuidado, a gente faz a mesma coisa. Faz com os nossos filhos, faz com os nossos pais. Repete padrão. Né? E eu preciso saber, né, Alex, o que é meu, o que é do outro. Perfeito. Então, quando eu sou tóxico, o que eu tenho que fazer? E eu faço isso no meu casamento, eu faço isso com os meus filhos. Às vezes eu perco a paciência, às vezes eu perco as estribeiras e eu viro e falo assim, isso não é seu, me devolve. Me devolve que isso é meu, isso é a minha criança que está gritando, isso é a minha história, é o meu inconsciente. Quando eu sinto a rejeição do outro, quando eu sinto a ausência do outro, eu vou pegar o meu sintoma e vou projetar no outro, né? Sim. Então, essa toxicidade acontece em níveis extremos, mas acontece na nossa casa todo dia, né? Todos os dias. E por vezes a gente não enxerga, né? A gente não vê. observa a gente mesmo. Né? Não. Que é aquela autoanálise sempre que é o mais difícil. É sempre o outro. A culpa o inferno é sempre... são os outros. Eu falei esses dias. Lacana. A culpa, Paty, às vezes é tão grande que eu tenho que arrumar uma desculpa para culpar alguém. Porque nunca é minha responsabilidade. Então, é interessante isso, porque a gente começa a se olhar. Peraí, Paty, o que eu fiz? O que eu posso melhorar na relação? O que você entendeu da minha fala? É checar. Isso, o que você entendeu? Essa pergunta é sensacional. O que você entendeu da minha fala? Assim, quando você diz, né? Por exemplo, às vezes o meu marido fala, você nunca não sei o quê, ou você sempre não sei o quê. Aí eu pergunto, quando você diz eu nunca, você realmente está querendo dizer que nunca? O que é nunca? Né? Porque às vezes a gente é literal, a gente vai para os extremos. Assim. O que você entendeu do que eu te disse? Essa é uma pergunta excelente. Eu faço para os pacientes na clínica, faço para os meus filhos. Eu falo o que eu sinto, o que eu penso, e depois eu pergunto, o que você me diz disso? O que você entendeu do que eu te falei? E acontece com você, Paty. Vou jogar para você agora. Acontece com você, tem certeza. O paciente chega na clínica e fala assim, ninguém me ama. Ninguém me ouve. Ninguém, muita gente, né? E aí, acontece muito, Paty? O tempo todo. E eu tô aqui pontuando, ouvindo a fala de vocês e pensando, gente, isso dá uma série, né? Porque cada fala dá uma aula aqui, dá um tema. Vamos fazer uma série, parte 1, parte 2. Parte 1, parte 2, parte 3. Só, assim, quando vocês pontuaram da questão de por que a gente não consegue se ver e o quanto a nossa infância, o quanto essa formação de personalidade vai reverberar no comportamento, vai reverberar num relacionamento tóxico. A gente fala tanto sobre isso, né? A gente, enquanto psicanalista, assim, quando Freud fala que a nossa vida é governada por restos e rastros da infância, né? O tempo todo. E como a gente aprende hoje, principalmente falando de relacionamento, e aí não tem como deixar de pontuar essa questão dos relacionamentos abusivos que muitas mulheres passam, nosso estado aí num ranking muito alto, e às vezes o julgamento, que as pessoas falam assim, por que não sai? Por que não consegue sair? E a pessoa também não consegue se ver, ela vai ficando tão fragilizada, ela vai ficando tão vulnerável, ela vai ficando com a autoestima tão destruída, que ela não tem força. E aí, às vezes, até tem força de sair de um relacionamento e depois ela acaba caindo em outro. E está repetindo a mesma coisa, está passando pelas mesmas situações. Não tratou, né? Aí, se a gente não para e olha para aquilo, vem dois casos. Assim, nossa, todos os homens são iguais, que é uma fala muito comum dedo na clínica, podre, né? Eu tenho dedo Nenhum podre. homem presta, Nenhum né? homem presta, todos os homens são iguais. Ou, do outro lado, os apontadores de falhas, né? Ah, tem que passar por isso mesmo, não sai, gosta, e mulher de malandro, e vão esses discursos. E aí a gente tem que pensar assim,
o que aquela pessoa, como foi a vida daquela pessoa, como ela aprendeu, o que é o amor para ela, né? Aprendeu que amar é isso, aprendeu que amar é violência, porque é inconsciente, são padrões inconscientes. No Freud fala lá que 90% dos nossos comportamentos são inconscientes, a gente não percebe por que faz. Governados, né? A gente faz plano e o inconsciente dá risada. Exatamente. Então, assim, não é o que eu quero, mas, de alguma forma, essas pessoas vão sendo atraídas para aquilo que lhe é familiar. Então, se não para olhar para isso, sair da ilha para ver a ilha, né? Sair desse ponto de vista e olhar para toda a situação, a gente não consegue romper esses padrões. A partir desse momento que a gente toma consciência, a gente consegue quebrar esses padrões. Né? Então, o quanto isso é importante, olhar para si, esse autoconhecimento, para quebrar esses padrões. E aí, será que todos os homens são iguais? Ou o que eu tenho em mim que eu atraio essas pessoas para a minha vida? O que tem em mim que me faz ressoar com esse tipo de comportamento? Porque aí sim eu posso mudar. Exato. Esse é o conceito de gozo, né, que Lacan coloca, que eu preciso sofrer das mesmas coisas, eu preciso ser afetado pelos mesmos afetos. Então, quando essas mulheres, esses homens, essas pessoas vivem relações difíceis, elas se agarram em motivos conscientes para ficar. Então, o motivo consciente é eu não consigo me manter sozinha, ou eu tenho que criar os meus filhos porque eu não posso me separar, e eu vou me agarrando em motivos conscientes. Quando, na verdade, todos esses motivos são mecanismos de autossabotagem para que eu continue sofrendo igual. Então, eu preciso olhar para trás e avaliar na história dos meus pais, porque, às vezes, eu estou repetindo a história deles, às vezes, eu estou repetindo a minha história com eles, né? Qual era o lugar que eu ocupava nessa família? Então, a gente tem mulheres que são traídas, a gente tem mulheres que... E é um ciclo, né, do Dom Juan, que trai, depois ele, né, vem aquele ciclo do romance, da lua de mel, da desvalorização, volta para a traição. Deixa eu olhar para trás. Será que papai fazia isso com a mamãe? Né? E eu preciso continuar sofrendo igual. Então, esse é o conceito que Lacan apresenta de gozo. Assim, é o prazer na dor. É uma zona de conforto que é extremamente desconfortável, mas eu só conheço assim. E sabe o que é mais doido? O cara que vai ser um bom marido, que vai cuidar, que vai proteger, vai fazer tudo do jeito certo, eu coloco na friend zone. Quando essas meninas estão solteiras, elas pegam esse cara e colocam na zona da amizade. Não, você serve para ser meu Não dá para amigo, né? namorar, não. Porque eu não reconheço a minha dor em você, então eu preciso de alguma coisa que seja familiar, assim. Quem se conhece se governa, né? Então, sabendo da minha história pregressa, eu preciso ter força e coragem para doer de forma diferente, porque doendo já está. Então, eu preciso olhar e falar assim, deixa eu sofrer, mas de uma maneira eficaz, que vai me tirar dessa repetição. E eu costumo dizer isso sempre, né? A repetição acaba com você ou em você. Então, o que você vai fazer disso? O que você vai... Porque agora eu não sou mais uma criança, agora eu já sou adulto, agora eu posso governar, agora eu posso tomar decisões. Sim. Só que essa toxicidade ela é vivida em tantos aspectos, de maneira tão sutil, que a gente se confunde, né? É difícil de identificar, é difícil de colocar limite no outro. Vocês percebem isso? É difícil dizer não, né? A pessoa não, só fala, não quero. Não sabe, não, muito. É um relacionamento saudável... ele tem que ter limite, liberdade e proteção. Exato. Limite, eu tenho um limite. Qual é o limite? A gente tem um limite de tempo aqui para proteger o público. Mas nós temos liberdade para falar. Então, o que acontece é que no cérebro, pela neurociência, a pessoa ela se aproxima, né? Já explicou, não vou explicar novamente, a explicação foi perfeita, e ela confunde aquela paixão com amor. Exato, você falou uma palavra-chave, a tal da paixão. É paixão, aquilo é paixão, é dopamina no seu cérebro. Você não tá amando ninguém, não é possível. É um estado de psicotização, de idealização do outro, 2 semanas de namoro, aí tem uma pessoa aqui, aí tá assim, não tem lógica, gente, isso não existe. Você precisa ter vida, ó, final de semana, crossfit, amigo, não tem como. Se tá aqui, quando acaba o relacionamento, acaba a vida, porque não tem mais dopamina no cérebro. E acaba, às vezes, muito antes de acabar, porque o eu se perde no outro. E não existe mais o meu espaço.
Agora é tudo... É tudo e com 2 semanas, é impressionante, né? Sim, a gente vê essas coisas até nos reality shows, assim, né? O pessoal se conhece. Na paixão, a gente projeta o que a gente quer no outro, Perfeito, né? Eu não te conheço, então eu vou idealizar em você tudo aquilo que eu quero de alguém. 2 minutos é o grande, único e verdadeiro Amor da minha vida. Encontrei o Meu príncipe Deus, encantado. Onde você todo estava? esse meu? tempo? É Justamente. impressionante. E você psicotiza, real, assim. E o problema é que isso está tão idealizado, e aí aqui é muito perigoso, porque você está idealizado no outro e o outro está idealizado em você. Nesse período da paixão, um começa a roubar do outro. E é assim, ai, você vai sair com essa roupa? Ai, mas eu não gosto do cabelo assim. E você está apaixonado, então você vai fazendo. Você vai fazendo, daqui a pouco o outro olha para você e fala assim, mano, não reconheço mais essa pessoa. Não gosto Perfeito. mais dessa pessoa. Quem é a Priscila? Quem é o Alex? Peraí, quem é a Paty? Eu não sei quem é mais quem, porque eu não vejo diferença. Eu não tenho identidade. Não existe identidade. Não tem identidade. E quando a gente perde a identidade, quando a nossa subjetividade é roubada de nós, a gente entra no ciclo da dependência de novo. E aí eu torno a depender daquela pessoa como eu dependi do papai e da mamãe. Só que a gente se perde tanto um do outro, um com o outro, né? Essa identidade vai sendo sequestrada, que eu olho para o outro e não tenho mais tesão. Eu olho para o outro, eu não tenho... Porque roubei tudo que tinha para ter ali. Eu coloquei tudo que eu queria no outro. Então, isso é muito complexo, né? Quem me roubou de mim mesmo, né? Já um grande livro do padre, grande padre Fábio de Mello. Fábio de Mello. Quem me roubou de mim. Fantástico. Então, quem te roubou de você mesmo, né? Quem está te impedindo. Roubando, quem está te impedindo. Né? E é claro que, você. mas antes de prosseguir, eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse podcast, que esse conteúdo está fantástico. É uma aula aqui que você está tendo, prática, teórica, para você aprender. Mas antes disso, vamos presentear a nossa convidada, o filhão, a nossa patrocinadora, Lojas Balitas, boa, legal, barata e balitas, roupas, desde o mais simples ao mais sofisticado. Fica em Taboazeiro, vai estar o endereço aqui. Parceria que deu certo desde o começo. Essa patrocinadora nos acompanha. E obrigado a você, Loja Balitas. Pode ir lá e vai ter, vou adiantar, hein? Um spoiler aqui, Paty. Vai ter lá, quem fizer uma compra lá de R$100, vai ter um sorteio de uma bicicleta de mais de R$1.000 lá. Eu já quero também. Pior que a gente não vai participar, hein? Já perguntei, vai ser marmelada, o pessoal vai achar que tem... Ó, Balitas. Muito obrigado, pessoal. Presentinho pro filho, né? Tá bom? Se não der, pode trocar. Fique em Maruípe, Taboazeiro. Muito obrigado. E vamos voltar. Paty, eu sei que você está se coçando. Eu sei que você tem mais perguntas. Eu sei. Pode jogar para ela. Aproveita. Tem, né? Mas chegando aqui na questão da dependência, eu queria até trazer uma contribuição. Porque hoje a gente fala muito dependência emocional, dependente, codependente. E aí até uns termos que eu achei curioso, uma professora falando, uma psiquiatra. E ela vem trazendo assim, dependência emocional, dependência de relacionamentos, dependência do vínculo, tendência dependente, amor patológico, transtorno de personalidade dependente, dependência afetiva, dependência emocional, apego ansioso e codependência. Então, e aí ela vem trazendo uma ponta assim, que no Brasil a gente fala muito, se atém muito à dependência emocional, dependência codependente. Mas, nos artigos científicos de fora do Brasil, eles tratam tudo como codependência. E esse termo veio de 1950, ali da década de 50, do pessoal ali, quando fundou os Alcoólicos Anônimos, né? E essas mulheres começaram a identificar, essas esposas começaram a identificar que elas também tinham tantas questões quanto os dependentes. Então, o sofrimento era muito parecido de estar ali naquela situação. E dali formou um grupo, né? E foram dando continuidade a outros e outros grupos. A gente chegou aqui, que teve uma novela que trouxe muito Mulheres que Amam Demais, Laços de Família, que popularizou aquela questão do comportamento. Porque a gente olha para um vício com muita facilidade, assim, mas o que é essa codependência? Ela também é tratada como um vício. Sim. Né? Eu preciso do outro para ter uma estabilidade emocional. E, na verdade, parece um pouco do oposto do que as pessoas imaginam. Porque quando a gente pensa em codependência, a gente se imagina dependendo do outro. Só que a relação de codependência é o super-herói. É invertido. É o invertido. Então, eu preciso ser útil, eu preciso servir,
Eu preciso que você precise de mim. Eu vou me vincular com alguém mais fraco que Perfeito. eu. Pessoas codependentes nunca vão se vincular com pessoas mais fortes que elas. Porque elas precisam ser o super-herói, a super-heroína. Então, eu tenho que me vincular com alguém mais fraco. E a gente percebe naquele programa... Tem um programa de perda de peso na televisão, do doutor que vai emagrecer o pessoal, que faz bariátrica. Percebam que sempre a pessoa obesa está do lado de uma pessoa que normalmente não é obesa. E que quando esse obeso começa a perder peso... E assim, o codependente ele reclama, né? Pô, mas tudo sou eu que resolvo, não sei o quê. Só que quando essa pessoa começa a resolver, ele começa a sabotar. Porque você não pode sair desse lugar aí, você tem que continuar dependendo de mim. E, normalmente, quando a gente é forte demais, a gente tem que se questionar, né? Peraí, como é que tá esse negócio? Será que eu não estou precisando que as pessoas precisem de mim? E por que eu faço isso? De onde que vem isso, né? É um vínculo que vai se retroalimentando, né? Eu sempre falo que assim, eu preciso de você e eu preciso que você precise de mim. Exato. E isso fica se retroalimentando ali. Viu por esses dias um caso muito interessante, né? Que a gente estava debatendo, conversando, de uma filha casada, já fora da casa do pai e da mãe. Mamãe, codependente, aquela gosta daquele movimento. Ela se posicionou e falou: não, mãe, agora quem vai pagar as contas, a gente é um casal, a gente vai se cuidar aqui. E a mãe falou: eu preciso de tratamento, eu não sei lidar com isso. Eu preciso te emprestar o cartão, eu preciso cuidar das coisas. Eu preciso fazer, eu preciso estar ali, eu preciso estar no controle. Enquanto o pai estava parabenizando, a mamãe e a mãe querendo aquele controle. É a codependência, só para te dar um exemplo bem prático, né? Sim, a gente dessa vê isso nos relação. pacientes, Sim. né? Eu É já muito, tive né? pacientes que viviam por aí mesmo. A mãe, ela tinha necessidade de controle no nível, assim, de definir o menu da casa da filha, o que vão comer. Definir o casamento, tudo, né? Tudo. E pagar. E aí vai ser útil, vai pagar. E o dependente, ele se aproveita Ama, né? disso Adora, né? também, né? Se aproveita. E aí vai... É o que a Patrícia falou, vai se retroalimentando esse sistema. É o popular fome com a vontade de comer, né? E é Não tá legal bom. a gente trazer também, porque quando a gente fala de dependência emocional, a gente associa muito a relacionamento. A nossa mente vai direto para isso, mas o quanto que existe de dependência emocional em outras relações, Sim. né? Em Amizade, relações de com amizade, em relações familiares. Trabalho. Trabalho. Né? A gente vê, às vezes, chefes que fazem questão que os funcionários estejam aqui, ó. Na rédea, né? Todo mundo aqui juntinho de mim, que é para eu conseguir controlar, para eu conseguir direcionar. Então, é um certo tipo de codependência também, né? Porque vai sobrar, se tira de todo mundo aqui, joga todo mundo pro home office, eu vou fazer o quê aqui, né? E o medo dele é perder o controle, né? Claro, porque o medo, ele tem um medo absurdo e uma pessoa altamente insegura, porque se ele tá ali e, Paty, eu sei que você quer fazer, fica à vontade, é que as mulheres mandam, quer fazer pergunta, pode fazer. Dicas, Priscila? O que você traz de dicas aí? Só um adentro. Priscila, eu acho que falar de relacionamento tóxico eu acho que é muito profundo, mas ao mesmo tempo é muito sutil. Se você pudesse falar, dicas é importante, mas assim, Paty, não te cortando, mas assim, às vezes, Paty, tem algumas características bem sutis que a pessoa não percebe. A gente viu no exemplo que você deu, da Ana Hickman. Ou fortes, né? Você vê vídeos hoje do marido, você vê a agressividade, a comunicação que ele fazia. Mas tem assim, vamos falar características sutis que a gente pode pontuar, que você pode trazer pra gente, para a pessoa identificar se de repente eu estou num relacionamento e não estou enxergando, ou não quero ver. Então, dicas de como perceber. Exato. Normalmente, essa questão tóxica, ela nunca vai dar as caras como ela é de fato. Perfeito. Vem em forma de proteção. Então, eu quero cuidar de você, eu quero te proteger. Onde você está? O que você está fazendo? Não, mas eu estou te perguntando isso porque eu estou preocupado. Não, você não vai sozinha, né? Porque se você for sozinha é perigoso. Então, vem sempre em forma de cuidado, vem sempre em forma de amor, de carinho. E isso vai se amplificando. Às vezes, não chega nem às vias da violência. Não chega nem às vias do grito. Porque a pessoa está manipulando tudo o tempo todo. Então, ela está na zona de conforto. Então, a gente está o tempo todo aqui, você está fazendo o tempo todo sempre o que eu quero, eu imponho o que eu quero que você faça, o que eu não quero que você faça. Agora, em relação a identificar, é questionar. Eu não preciso de cuidado o tempo todo. Por que você quer cuidar de mim? Eu sou adulta. Né? Uma coisa é você cuidar quando eu solicito seu cuidado.
Outra coisa é você querer invadir todas as áreas da minha vida. No caso da Ana, o marido era um empresário, ele fechava os contratos, ele que dizia que determinava tudo. E é, de novo, aquela confusão do eu e do outro, né? Então, definir o meu contorno como sujeito é muito importante para que eu não entre nessa manipulação. Quem sou eu? O que eu quero? O que eu gosto? O que eu não gosto? E deixar isso claro para o parceiro. Porque, às vezes, a pessoa que está com você, ela está fazendo isso reproduzindo uma história. Só que quando ela chega para você, Patrícia, e começa a fazer com você, você olha para ela e fala assim, olha só, aqui não vai ser assim. Eu entendo a sua necessidade, eu entendo a sua dor, eu entendo a sua história, só que comigo não vai funcionar assim. Eu preciso de espaço, eu preciso de liberdade, que é o que você falou, né, da tríade das relações bem-sucedidas, eu preciso de liberdade, eu preciso me exercer. Então, os acordos não saem caros. Claro. E se de tudo, quando você coloca quais são os seus limites e percebe que o outro não consegue respeitar, está na hora de sair, né? Perfeito. Observem os sinais, né? Sim, fala, as pessoas dão sinais. Tem toda hora. Exato, o tempo todo, as ausências, as presenças, tudo é sinal, né? Tudo, a maneira como fala, como trata, como lida, como questiona. Como age numa questão difícil, no trânsito, às vezes grita, ou briga, ou no restaurante, ou um ciúme. Não, ele me ama. Não, peraí. Quem inventou que ciúme é coisa boa, não tem, eu não sei quem. Então, assim, às vezes, e em muitos casos também, Paty, o que acontece é o seguinte, que a gente enxerga e vê, né, na clínica, fica revestido como a Priscila falou, Paty. O marido ou a esposa, hoje está muito bem ambivalente isso, aí ele vai, paga tudo, é aquele cara que, não, eu vou te pagar, eu vou fazer tudo, não, pode fazer plástica, mas em troca, você tem que fazer tudo que eu quero. Sim, eu escutei isso de um paciente essa semana. Em troca, falou, é tudo que eu mando. Exatamente isso. Ele falou, eu dou tudo, mas eu quero tudo. E assim, num tom super agressivo. E aí eu pensei, complicado, porque querer tudo é querer o impossível. É platônico isso, né? Sim, aí manipula, não pode ir na academia, não pode ir no podcast, não pode gravar, trabalhar. Não pode ter contato, não pode trabalhar. Aí começa assim, né? Mas acho que a gente pode pensar na pessoa que está agredindo, né? Vamos colocar isso entre aspas, porque essa sutileza, às vezes, essa agressão vem de forma sutil. Essa pessoa não é um vilão. Essa pessoa não é má, ela não quer ferir. Né? E a gente fala, gente ferida machuca a gente. Sim. Muito embora essa pessoa não seja um vilão e ela tenha uma história que justifique todos os abusos que ela cometa contra mim, eu também não sou médico. Eu também não sou, né, psicólogo, psicanalista, então eu não tenho que ficar aqui para tratar dessa pessoa. Porque as pessoas às vezes colocam, não, fulano é um agressor. Não, ele está sofrendo às vezes até mais, porque ele não consegue controlar. Quando viu, já gritou, quando viu, já fez, e aí depois vai sofrer de culpa, é aquela coisa horrorosa, né? Então, não, ele não é um vilão, ele não está fazendo isso porque ele te odeia, ele não está fazendo isso porque ele quer o seu mal, ele realmente ama. Só que de uma maneira patológica, né? Uhum. Então, entender isso e entender também que, assim como ele não é um vilão, você não é um super-herói, e sair a tempo, né? E determinar. Agora, a terapia é imprescindível, porque repetir, recordar, elaborar, repetir, recordar, elaborar e continuar nesse ciclo infinito até você entender isso. E né? a gente entender também, né? A gente falou aqui sobre controle, muito sobre controle. Primeiro que a gente não controla nem a vida, né? Que a pandemia veio aí escancarou isso na nossa cara. Controla nem os batimentos do coração, né? Mas a gente não muda ninguém. Então, a gente não tem esse poder de mudar ninguém. Então, observar os sinais, se perceber o outro nas relações. E aí, o outro está disposto, porque o relacionamento é um compromisso. O outro está comprometido com essa mudança, porque isso também traz sinais para a gente. Sim. Né, como um todo. Então, assim, claro que todos nós somos humanos, nós temos nossos desafios, como o lar que eu cresci e o que veio antes, os que vieram antes, aí tem a visão sistêmica que traz isso, né? Uhum. E como que os meus pais viveram? E como que os pais dos meus pais viveram? E a gente acaba reproduzindo um ciclo ali, reverberando, que todo mundo bebeu naquela água,
que teve sangue, que teve sofrimento, que teve tabu, que teve violência, e a gente acaba reproduzindo, sabendo ou não, consciente ou não. Mas a gente só pode mudar a si mesmo. E a partir do momento que a gente se transforma, tudo que está ao nosso redor se transforma. E a gente vai reverberar isso e atrair pessoas com outros padrões para a nossa vida, né? Porque é aquilo que você colocou. A gente consegue romper o ciclo. Sim. É aquela coisa, ninguém faz nada com você. Ninguém faz nada com você. Olha o que você está fazendo comigo. Não, olha o que eu estou fazendo comigo. Porque você está aqui, você está colocando o que você quer, mas eu estou aqui permitindo. Então, é como se eu estivesse sentada nessa cadeira, o outro está em pé e eu estou olhando para o outro numa posição de submissão. A partir do momento que eu levanto, a perspectiva muda. E eu posso me colocar, às vezes, maior ou de igual para igual. Então, se eu mudo de lugar, o lugar do outro muda. Então, não é o inferno são sempre os outros, porque a nossa dificuldade é reconhecer qual é a nossa responsabilidade na nossa história. Né? Então, ninguém faz nada com você, você que faz. E aí, aquela pergunta clássica da terapia, né? Por que você fica? Por que você continua? Por que você permite? É você quem está fazendo isso com você, não é o outro, né? Sensacional, fantástico. Você pode curtir, comentar e compartilhar. E Lacan, ele traz uma contribuição muito grande, né? Dentro desse... ele vem descrevendo, e claro, através de Freud, acrescentando, ele descreve que os opostos não apenas eles se atraem, mas eles devem se completar em amor. Ou eles podem se destruir, que acontece muito hoje nos relacionamentos. Tem um livro fantástico, Relacionamento Líquido, né, do Bauman. Então, é muito interessante e completo isso. Olha só, eu sei que o podcast está sensacional. E se você quer a parte 2 desse conteúdo, no próximo ano, escreve aqui embaixo. Parte 2, que a gente vai trazer a Priscila. Vamos olhar a agenda dela. Nós vamos trazê-la de volta, porque esse conteúdo está sensacional. É uma aula para você, um conteúdo para você se identificar. E já percebeu que a professora tem muito aqui passar para a gente. Então, Priscila, tem algo que você... Tem alguma pergunta, Paty, que você queira fazer não, ainda? Não, só as considerações. Considerações finais, Priscila, você quer falar algo, quer deixar alguma dica? Dica que você já deixou, né? Tem alguma... agradecer, falar, ou deixar, por exemplo, se eu quero contratar, eu quero estudar com a Priscila, eu quero... Deixa os contatos aqui, por favor, vai falando, que o Diagão vai botar aqui embaixo do vídeo. Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês dois, eu fiquei muito feliz com o convite. Assim que a Patrícia falou comigo, eu já me disponibilizei a vir. E, de verdade, é sempre bom bater papo sobre saúde mental. Excelente, né? Foi maravilhoso. É muito bom. E, assim, a questão toda que eu queria trazer para reflexão, para quem está nos assistindo aqui, se conheça, tente se entender. Pare de jogar a culpa no outro, pare de jogar a responsabilidade no outro. Você é a única pessoa capaz de mudar o rumo da sua história. Não é a mamãe, não é o papai, não é o que estão fazendo de você, é o que você vai fazer disso, né? E para aprender mais sobre saúde mental, a clínica está disponível. E nós temos também a Escola de Psicanálise, o CEVIX. A minha sócia está aqui comigo, a Paula. Eu vou deixar o contato dela disponível aqui também. Vocês vão colocar na descrita, né? Sim. Entrem em contato conosco. Nós temos os fóruns de quarta, inclusive vocês estão convidados, tá? Muito obrigado. Os fóruns de quarta são fóruns para discussão e bate-papo psicanalítico, mas a gente traz fofoca, babado, tudo num contexto bem atual. Maravilha. Então, vocês são convidados. Obrigado. E se você quer saber mais sobre psicanálise, não deixe de entrar em contato conosco. No mais, eu quero agradecer a vocês, de verdade. Eu fiquei muito feliz em estar aqui. Priscila, muito obrigado pela sua Obrigada disponibilidade. Eu sei que você tem Obrigada, família, Paty. da A aula. gente que agradece a sua presença. Foi né? difícil conciliar a agenda. Foi, mas Foi conseguimos. Então, se você quer a Conseguimos. parte 2, a gente vai conseguir agendar e conciliar de novo. Paty, se a pessoa quer te contratar, se ela quer, eu gostei da Paty, vou ligar, deixa seu contato, fala pra gente aqui. Gente, para quem não me conhece ainda, né? Patrícia Rosário Psicanalista, pode me procurar lá no Instagram ou mandar mensagem aqui nos comentários do podcast, que a gente está sempre por aqui.
É isso, muito obrigado, Paty, muito obrigado, Diego Alves, fotografia, sua digníssima Elisângela, que não está aqui, mas é sensacional, casal de ouro. Muito obrigado, Priscila, muito obrigado a todos que aqui estão, muito obrigado você que nos assiste, por nossa audiência, já me conhece, quer me procurar, só deixar o recado aqui abaixo, meu endereço vai estar aqui, o endereço do site, www.alexchimenez.com.br, @alexchimenez.psi, ou você pode mandar uma mensagem para o meu telefone 27 981 8107 8505. Nossos contatos estarão aqui. Quer contratar alguém para tirar foto, filmar? Diego Alves Fotografia vai estar aqui também. Por favor, quer estudar? Tem escola de psicanálise. Olha só, faça terapia, porque terapia é vida. Muito obrigado. Mais um Sextou com Terapia. Eu te espero e aguardo você na próxima sexta. Toda sexta-feira, meio-dia. Mas você já sabe, né? Um forte abraço, curte, comenta e compartilha esse vídeo.